A questão do Inter é que ele está perdido. E quem está perdido, Lucianinho, ele pode sempre piorar. O Inter está perdido, o técnico do Inter hoje mostrou. O Grêmio ele não está perdido, pelo menos. Ele tem uma ideia ali do mando, que é medíocre, no sentido de média, em alguns momentos, vai ganhar umas partidas, perder outra, mas ele tem uma ideia. O Inter está perdido, ele não tem noção. O Vitinho lá no Maracanã começou o jogo como atacante pela direita, aí depois ele virou lateral esquerdo, hoje ele virou ala pela direita. É uma loucura, troca de sistema, de modelo. Então o Inter está perdido, e quem está perdido pode piorar, esse é o problema do Inter. O Internacional, que hoje não conseguiu ganhar, fazer um gol contra o Galo, como bem disse o Wagner, que passou 90 minutos com um jogador a menos, e hoje, imagine Colorado se não existisse o VAR no mundo. Como seria o jogo? Que juiz ruim, hein? Imagine Nossa, se não existisse o VAR, porque tudo que ele errou, o VAR salvou ele. E era tudo pro Inter. O Santos tem um joguinho fácil. Ele vai ao Allianz Parque jogar contra o Palmeiras. E o Inter joga contra o Vitória fora de casa. Se o Vitória ganhar do Inter e o Santos não ganhar do Palmeiras, o Vitória passa o Santos. E ele sai da zona de rebaixamento. Na quarta-feira pode ser ainda pior, porque nem o César, com todo o gremismo dele, efusivo e lindo, é capaz de dizer que o Grêmio tem condições de ganhar do Cruzeiro. E o Wagner, com todo o coloradismo dele, efusivo e lindo, não tem condições de dizer que o Inter vai ganhar no Barradão. Ou seja, quarta-feira, tomara que não seja, mas pode ser ainda pior. Sabe que eu não tenho essa... O que está acontecendo é que os melhores estão ganhando dos piores. Apenas isso. O problema é que os piores Então, somos exemplo, nós, não, Grêmio nós Internacional. somos quase os piores. Esse que é o problema. Mas nós não somos os 4 times que vão cair. Mas pega então, por exemplo, grandes pega aí. A chance do Inter contra o Vitória, ela é muito maior do que a chance do Inter contra o Atlético Mineiro. Muito maior. A chance do Grêmio em casa contra o Cruzeiro... Não, mas vamos pro Inter. O Inter tá perdido. Por que a chance do Inter contra o Vitória é maior do que hoje? O Vitória é muito pior do que o Inter. Mas o Inter pode piorar ainda, porque ele tá perdido. Ele não sabe quem escalar, eu acho que o Inter, por exemplo... Perdeu o Borré, o Mercado... Atlético, não sei se o Atlético ganharia o jogo, se tivesse 11 contra 11, não sei. Nem tava bem no jogo, o Atlético. Eu não sei. Mas os jogadores do Atlético indicam, ou indicavam, que ele poderia ganhar. Sim. Ele tem ali jogadores melhores que os jogadores... Não, na saída, o Sampaoli escalou, por exemplo, Dudu, que foi muito bem na classificação para a final da Sul-Americana, voltou a ser aquele Dudu dos melhores tempos do Palmeiras, Hulk e Rony. Ele abriu assim o jogo do Beira-Rio. Exatamente. Ele veio teoricamente para incomodar. Então, só que ele tira o Dudu. Eu não sei se ele ganharia minutos. o jogo, isso é outra coisa, ninguém vai saber. Tem o Arana e o Scarpa, ganha o jogo hoje. Só palpite. Não, mas é só palpite, porque a gente não sabe, não aconteceu. Claro. Agora, o time do Vitória, a gente olha os jogos aí. O time do Vitória não é assim. Vai lá e ganha, o Vitória vai ganhar. Mas ele ganhou do Bahia. Vitória perdeu para esse time do Corinthians caminhando lá. Ganhou do Vitória tem 31 pontos. O Sport veio aqui e ganhou do Grêmio. É o time que tá para sair da zona. O que hoje pode sair da zona de rebaixamento é o Vitória. Por isso que eu tô dizendo, o jogo quarta-feira é um problema. É um problema gigantesco. Como é que o Vitória tá encarando esse jogo? De alto risco. Eu não tô dizendo que não é, tá, Vaguinho? Eu não tô dizendo que o jogo não é. Mas se o Inter ganha, ele se tira, ele eu não sai tô do dizendo. buraco. O que eu coloco é que o Inter com Vitória... até pela tabela. O Inter tá na frente do Vitória. Mas é muito precário, César. A gente nunca vai saber, como você disse, porque o Atlético Mineiro ficou com um homem a menos e todo o resto. Mas é que a condição do Vitória para quarta-feira é fazer uma espécie de mobilização que ele fez para ganhar e ganhou o clássico local com o Bahia. Mas aí, na época, era por ser clássico local. Desta vez, é porque ele tem a iminente possibilidade de sair do Z4, ou se não isso, encostar em quem está muito perto. O próprio Internacional, se perde para o Vitória, ele fica... Mas isso não muda... Maurício, eu entendo, mas isso não muda a qualidade do Vitória, né? Não, o Vitória é o Vitória. Mas ele ganha dos melhores que ele. Mas eu não tenho... e aí eu concordo com o Marco. O Inter hoje o Inter não tem, assim, a gente não pode dizer que o Inter vai ganhar de alguém nos últimos 7 jogos. O Inter não vai ganhar de alguém. Eu só queria discordar de vocês. Vocês fizeram uma crítica ao Ramon, que o Inter tá perdido, e eu acho que o Munari... Quando o Ramon Dias veio, o Munari disse, olha, ele não é um cara que se apega a esquema de jogo, ele vive mudando e tal, o que eu acho ruim, eu acho que ele já deveria ter uma ideia de jogo consolidada, mas eu não critico ele pelo Vitinho na ala.
E sem o Carboneiro. Não, eu critico especialmente pelo Carboneiro. fora. O Carboneiro, aí é o seguinte, o Carboneiro reserva do Inter não existe. Não existe. Não existe. O Carboneiro tem que jogar. Só que aí entra uma questão que o Carboneiro não foi sacado do time porque o Ramon achou que ele estava jogando mal. Por que foi sacado? A informação que eu tenho, é que é um combo, tá? Mas que culmina em um treinamento dessa semana que o GPS mostra índices de intensidade, de quilometragem muito abaixo dos colegas. Então por que ele entrou hoje no segundo tempo? Bom, aí eu não sei, Diogo. Pois é, porque se ele tá com... eu não sei. Mas vocês ouviram a entrevista? Se ele tá sem envolvimento, não joga, então. Não, mas a entrevista do Ramon, eu não sabia dessa informação que o Vegeta tá colocando. A entrevista do Ramon, eu só não sei qual é um, qual é outro, porque eu ouvi. O Emiliano também. Tá? Não sei quem falou, assim. Eu acho que foi o Emiliano que falou. Tá? Mas ele dá um pau em alguém que eu fiquei com a sensação que era o Carboneiro. Eu também. Mas, ok, tenta resolver, tá? Tenta resolver. Mas a solução encontrada, porque o Inter não tem lateral direito, gente. O lateral reserva do Inter é o Alan Benítez. O Vitinho jogou muito melhor do que poderia jogar o Alan Benítez. Não, ali, o erro do Ramon Dias no jogo, e aí entrando na parte mais de análise do jogo, assim, pra gente tentar evoluir, porque senão a gente vai ficar nessa de que essa gestão não dá, e tá cansativo essa resenha. Essa gestão vai ficar até o final do ano que vem. E não vai mudar nada, nem o departamento de futebol. Vai ser isso aí. O que fazer? O torcedor do Inter tem que entender que vai ser isso aí, tá? Vamos entender que é isso. A troca que eu não concordei foi porque ele tira um zagueiro, bota o Carboneiro, desmancha a linha de 3, fica com uma linha de 4. E bota o Bruno Gomes de lateral direito. Tira o Bruno Gomes do lugar que ele estava jogando bem. O Bruno Gomes e o Alan Patrick estavam ali armando o time, estavam conseguindo fazer... Era o que o Inter precisava no segundo tempo. O toque curto, a abertura de espaço, ficar cansando o adversário, troca de um lado para o outro. Isso acabou no time. Acabou. Ele tirou o Bruno Gomes dali, botou o Bruno Gomes na lateral, e o Inter, com um a menos, em alguns momentos, perdeu o meio-campo para o Atlético Mineiro. Essa crítica eu faço a ele. Tá? Eu faço a ele. E o fato também de ele não ter encontrado uma ideia de jogo ainda. Nós estamos falando de 8 jogos já. 8 jogos. Ele tinha que ter encontrado uma ideia de jogo. A questão Carboneiro, aí eu não, aí assim, fica difícil de julgar, porque eu não tenho mais detalhes. A informação é essa, ó. O GPS, ele é migué. Tá dando migué no treinamento e não pode dar migué. Mas se tá dando migué, por que fica no banco? Não tem entra outro, no segundo tempo. Mas não tem outro. Mas então, assim, é migué ou não é migué? Porque se é migué, então não joga, porque se é grave. Não, mas não existe castigo maior pro jogador que vem sendo titular do que ele começar no banco. Pois é, mas ele entrou depois. Tudo bem, mas não tem outro. A minha diferença com isso é o seguinte, eu já vi Por exemplo, o técnico do Grêmio, ele tem outros, mas ele ama o Pavon. É a primeira opção. O Gustavo Prado não joga no Inter. O jogador do Grêmio é o Pavon. Então, técnicos são assim. Pois é, mas deixa eu entender um negócio aqui que é o que... O Prado jogou quantos minutos a gente tava... Entrou aos 40. 40 minutos ele entrou. No aquecimento, tem outro. O Cone puxou aqui o adutor. E aí não teve jeito, não deu pra botar o Cone. Mas qual é o histórico que o Gustavo já deu, Diogo? Pra ele merecer 45 minutos. Melhor do que o Pavon, por exemplo, que joga no Grêmio. Não, mas o Pavon joga no Grêmio. Mas é por exclusão. Eu tô dizendo, o que a gente tá comparando, foi o que tu falasse. É por exclusão. É que os que já dizer, eu entendo o que tu falou, que o cara não tem outra opção. Porque senão mas o que eu digo é aquele menino que a gente nunca viu jogar. Mas não pode ver quando entra o Tabata e não entra ele. Quando entra o... Sei lá, o jogador que você possa imaginar e não entra ele, você tem que pensar assim, escuta, esse cara é muito ruim. Ou ele tá fazendo essas incomodações de treino, mas aí quando você o coloca aos 40 do segundo tempo, isso beira covardia. Eu acho, é opinião pessoal. Primeiro, quem tem que jogar é o Carboneiro. O Carboneiro é o melhor. É o único cara de seleção hoje que o Inter tem, seleção colombiana, lá tá ele que tem que jogar. Bom, mas o Carboneiro deu migué, a informação que tem vaguinha. Bom, pra mim isso é grave. Bom, então não pode nem ficar no banco. Sabe que também é mas grave? Então o Inter tem outros jogadores pra colocar no banco. Tem o Gustavo Prado, que é pior que o Carboneiro, eu sei, mas tem.